Nós estamos aqui hoje, esse é o canal Vozes da Filosofia, um canal que está iniciando agora. Então, se você gosta de filosofia, já fique com a gente aqui. Estou aqui com o meu ilustre professor Tolina, que é doutor em filosofia pela Unicamp, professor da Unespar. E eu com meu aluno, hoje doutorando em filosofia pela Universidade de Évora, Portugal. E nós vamos falar nesse canal sobre filosofia, né? Um assunto que para muitos está em desuso, mas estamos aqui hoje para mostrar que não, talvez não é bem por aí que caminha. Então, se você quer saber sobre esse assunto, fique com a gente, deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal. E o tema, né, a pergunta de hoje que eu quero fazer aqui, eu sou muito mais aqui um aprendiz, né, do meu mestre aqui, do meu professor, foi meu professor na graduação, e a pergunta que eu queria fazer hoje é o que é pensar filosoficamente? Essa é uma pergunta difícil. O que a gente poderia falar sobre isso? O que é pensar filosoficamente? Essa é uma questão que, eu diria, tem incomodado, perturbado, tirado o sono, digamos assim, dos filósofos ao longo da história, da filosofia. O que significa pensar filosoficamente é uma pergunta aparentemente simples de ser respondida. Mas, veja bem, cada filósofo tentou responder à sua maneira, quer dizer, de uma maneira diferente. Por isso que cada filósofo constituiu, elaborou, produziu, construiu, criou a sua própria filosofia. De maneira que não existe uma única resposta para esta questão. A questão é a mesma para todos os filósofos, né? O que significa pensar filosoficamente. Mas, a título de exemplo, se perguntasse para Platão o que significa pensar filosoficamente, nós teríamos uma resposta. Porém, essa resposta não seria a mesma se perguntássemos se Aristóteles estivesse entre nós. Não seria a mesma resposta. E assim sucessivamente. Se perguntasse para Descartes o que significa pensar filosoficamente, teríamos sem dúvida uma outra resposta. Agora, precisamos de alguma maneira dizer o que significa pensar filosoficamente. E também não está implícito aí nessa pergunta o que é filosofia também está implícito, né? Porque eu vejo sempre quando a gente inicia, né, uma disciplina de filosofia, eu lembro muito bem que o senhor falou, depois eu até vou falar aqui dos livros que o senhor publicou, né? Falar de filosofia ou tentar explicar a filosofia, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas, já é um trabalho tanto filosófico, né? Isso que a gente está fazendo aqui, podemos dizer, é um trabalho um tanto filosófico, porque a gente parte de uma... Primeiro que a gente foge desse senso comum. E aí eu acho que... Bom, isso a gente vai falar em outra live um pouco maior, né? Um pouco mais longa, Sim. porque isso demanda um pouco mais de tempo. Mas, não sei se o senhor entendeu a questão. Sim. Eu imagino que a filosofia implica e, ao mesmo tempo, pressupõe um encontro, não só de seres humanos, mas também de racionalidades, né, diferentes. Fazer filosofia é dialogar, é encontrar-se. A filosofia pressupõe o encontro. E o encontro pressupõe, ao mesmo tempo, uma igualdade de condições. Essa igualdade de condições é condição primeira para que exista um diálogo. E essa igualdade de condições nós denominamos em filosofia de racionalidade. Uma vez que eu estou disposto a conversar ou dialogar, a interpelar, eu também tenho que me colocar na condição de ser interpelado, interrogado, perguntado, indagado. Significa dizer que a racionalidade que está em mim deve também estar na outra pessoa. Ou seja, pensar filosoficamente significa, antes de mais nada, pensar não de forma habitual, pensar naquilo que nós não estamos habituados a pensar, isto é, acostumados a pensar. Quem é o filósofo, né? É aquele que pensa o que ninguém pensou, mas é aquele que vê o que todo mundo vê e percebe. A filosofia, ela não está distante da realidade. Ela está, porém, distante do pensamento comum, mas não distante da realidade. O filósofo tem os olhos voltados para a realidade, mas ele não está distante dela, né? Ele está distante do pensamento comum, do homem do senso comum.
Então, a filosofia não se equipara a um falatório, uma conversa de botequim, uma conversa irresponsável. A filosofia pressupõe um compromisso, que é a busca da verdade, né? Mas olha, eu me lembro aqui, uma pouca leitura que eu fiz do Gramsci, que ele diria que todos nós temos uma filosofia quando a gente pensa numa certa filosofia de vida. Estaria errado o Gramsci de pensar que todos nós podemos fazer filosofia? E aí eu faço aqui uma intriga, né, aqui com o senhor, claro, no sentido de um debate. Seria essa filosofia de vida do senso comum uma forma de filosofia? Ou é totalmente o contrário? Eu quero entender que o Gramsci está dizendo que todo ser humano tem, de alguma maneira, uma capacidade filosófica. Todos nós temos uma capacidade já instalada em nossa natureza, em nosso ser. Agora, isso não significa dizer que todos são filósofos de profissão. Todo ser humano, na medida em que interroga o mundo, interroga a si mesmo, na medida que pergunta, na medida que deseja saber, não deixa de filosofar, isto é, de questionar, né, de se colocar em questão e de colocar o mundo, a realidade em questão. Agora, é preciso distinguir a filosofia enquanto ocupação intelectual, atividade, ofício, né, enquanto profissão, entre aspas, da filosofia exercida espontaneamente. Eu diria que a filosofia, ela nasce da admiração, do assombro, do espanto, da perplexidade, como diziam os velhos filósofos, né, gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, por exemplo. E nisso, cabe aqui dizer que todos os seres humanos são capazes de se assombrar, de se espantar, isto é, de se perguntar por que as coisas são do jeito que são. Por que eu existo, qual é o sentido da existência humana, como devemos viver, como devemos conduzir a nossa existência em sociedade. Então, essas questões são questões filosóficas. Agora, é preciso, como disse antes, distinguir a filosofia acadêmica, a filosofia, entre aspas, profissional, da atividade filosófica que está, de alguma maneira, presente em todo ser humano, desde as crianças, né? As crianças fazem perguntas, questões embaraçosas, né? Elaboram perguntas que muitas vezes embaraçam ou então causam alguma perturbação intelectual nos próprios pais e professores. Né? Eu tenho 2 filhos, né? A Rafaela que tem 7, o senhor já passou dessa fase da infância das crianças, e o Miguel tem 2. Ele, assim, andando com ele... Mas eu me lembro muito bem. O senhor lembra, né? E toda hora que ele sai, está andando de carro, ele está lá fazendo perguntas. O que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Eu falo que às vezes a gente tende a matar o filósofo que é ali, né? Você fala, para de fazer perguntas, tá me enchendo a paciência, para. A gente, às vezes é um erro, né? Porque o certo seria alimentar essa busca, né? Desse espanto. Porque, professor, uma coisa que mais me deixa intrigado, eu sou professor de ensino básico, o senhor é do ensino superior, que não deve ser diferente, mas é você conseguir assim, despertar no outro esse desejo pelo espanto. Isso não é uma coisa fácil. Como é que eu desperto? Sendo que a criança já tinha isso, mas com o tempo aquilo parece que morre e depois parece que a gente não consegue. É difícil de despertar isso. Aí o senhor falou agora falando sobre essa questão o que é pensar filosoficamente. O pensar filosoficamente da academia é diferente de pensar filosoficamente ou pensar uma filosofia de vida, do senso comum, como eu referenciei o Gramsci. Mas como é que a gente desperta nas pessoas esse desejo pela pergunta? Hoje em dia, a gente já tem tantos problemas. Eu quero pensar em mais problemas? Eu queria, na verdade, era não pensar em problemas. Eu quero só pensar em viver a vida de forma... Entende a dificuldade? Infelizmente, os pais, né, que são, quem sabe, os primeiros educadores, ao menos do ponto de vista moral, não talvez do ponto de vista intelectual. Os professores e, de modo geral, as escolas, muitas vezes acabam por sufocar esse impulso que é quase que natural e espontâneo nas crianças, isto é, no ser humano de um modo geral, que é o desejo de querer compreender o mundo.
As crianças têm uma mente muito mais, eu diria, propícia, né, para a filosofia. O próprio Platão e mesmo Sócrates, eles estariam de acordo em dizer que o terreno mais fértil da filosofia é a infância, quem sabe a adolescência. As crianças estão livres, libertas dos preconceitos que nós adultos temos. A nossa mente está alojada de muitas falsas ideias, muitas falsas crenças. Então, fazer filosofia significa, primeiramente, eu diria, erradicar, eliminar, remover de nossa mente todos esses obstáculos, esse entulho que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Então, a primeira tarefa de um professor que quer estimular o pensamento filosófico é convocar os alunos a reaprender a ver o mundo, como diria talvez Merleau-Ponty. Ou seja, fazer filosofia não é aprender a pensar, é aprender a pensar por si mesmo. Porque todo ser humano tem já essa capacidade de pensar. Fazer filosofia é aprender a pensar por si mesmo na medida em que você precisa agora lançar mão da sua própria inteligência, isto é, fazer uso, exercício da sua própria razão, ao invés de se apoiar no pensamento da tradição ou das autoridades. Estou lembrando agora de Kant, naquele pequeno texto, né? Resposta à pergunta o que é o esclarecimento, mas eu não gostaria de adentrar nessa discussão. Quem sabe mais a gente possa fazer uma live ou então um vídeo sobre esse tema, essa questão. Até porque é muito bom o senhor falar de Kant, porque o Kant, ele é um autor difícil de entender, né? Eu, particularmente, já li esse texto algumas vezes e eu vou falar bem a verdade pro senhor. Eu entendi pouco. Mas o fato de que, eu falo por mim, né? E o senhor falou que a gente precisa aprender. Eu acho que uma das coisas que eu mais, assim, foi um start da filosofia para mim. Eu não tinha essa pretensão de, quando eu era jovem, fazer filosofia. Eu nem sabia o que era. Eu tive aula de filosofia no ensino médio de forma muito superficial. Eu lembro que era um outro professor que dava aula. Eu me lembro que na graduação foi um estalo, né, em algum momento, não sei, né? A gente diz que o conhecimento às vezes é isso, né? É aquele estalo e de repente eu falei, puxa, eu acho que isso tende a alguma coisa a mudar a minha vida. Foi quando eu pensei, não, eu acho que é esse o caminho que eu quero fazer. Eu nem sabia, né? Alguns alunos às vezes me perguntam assim, mas por que você foi fazer filosofia? Eu falo bem a verdade, eu caí meio de paraquedas, não sabia, né? E a gente pode até contar aqui por que a gente decidiu fazer filosofia. Mas ninguém, te interrompendo, ninguém permanece na filosofia sem um motivo. Você pode ter, de repente, né, feito filosofia, ou então essa oportunidade de ter se apresentado a você sem uma decisão muito clara. Mas ninguém permanece na filosofia sem uma profunda motivação. Porque a filosofia, ela é, antes de tudo, antes de mais nada, um exercício de autocompreensão do ser humano. Então, se você pretende estimular os alunos para a filosofia, se você pretende dizer por que é necessário, ou por que a filosofia não é algo que interessa ou que deveria interessar apenas aos filósofos, a filosofia é um patrimônio da humanidade, assim como a matemática não interessa só aos matemáticos. Então, seria necessário, primeiramente, despertar nos alunos esse desejo de querer compreender-se a si mesmo. Então, a filosofia é, no fundo, um desejo de autocompreensão. Ao mesmo tempo que nós desejamos compreender o que está à nossa volta, tanto o mundo natural quanto o mundo humano, quanto a sociedade. Então, essa é a primeira, eu diria, exigência da filosofia. E a primeira razão pela qual se deve estudar filosofia, se deve fazer filosofia. A filosofia não é um luxo, não deveria ser, ao menos, um luxo intelectual. Mas era, né? Mas ela sempre carregou um pouco desse... Um pouco não, né? Quem fazia filosofia no passado? Não era quem podia fazer o ócio, né? E aí que eu vejo que... E uma coisa que a gente vai discutir muito aqui nesse canal, né? É a dificuldade da gente levar essa reflexão para as pessoas que acordam cedo para ir trabalhar, chegam tarde do trabalho, têm que cuidar dos filhos, fazer comida, dormir, pagar conta, boleto. Como é que a gente consegue fazer filosofia em meio a tudo isso, professor?
Esse é um desafio, hein? Fazer filosofia é atravessar o mundo do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, indagar-se, interrogar-se sobre o sentido da nossa existência. Mas, antes de tudo, é preciso saber quem nós somos. Então, fazer filosofia é responder aquela pergunta de Kant, né? Quem é o homem? Ou seja, a pergunta de Kant é uma reedição, a pergunta, quer dizer, a questão de Kant é uma reedição da questão que já foi, de alguma maneira, posta por Sócrates, né? O conhece-te a ti mesmo. Quem nós somos? Quais são as nossas possibilidades e os nossos limites? Nós somos seres finitos, né? Nós somos seres contingentes, mas ao mesmo tempo nós ansiamos, né, por um sentido na nossa existência. A nossa existência ela tem uma, eu diria, limitação no tempo e também no espaço. Agora, fazer filosofia implica pensar para além daquela racionalidade, daquele modo de pensamento vigente, isto é, pensar de uma outra maneira na tentativa de compreender a própria realidade e o ser humano, que é aquilo que o mundo do trabalho não permite. Então, fazer filosofia significa interrogar, questionar, compreender esta lógica de funcionamento da sociedade, né? O que implica ultrapassar o pensamento operacional, que é o pensamento do nosso dia a dia. Veja o caso de um operário de uma fábrica. Que tipo de pensamento ele exercita? Que tipo de pensamento exercita, com todo respeito, né, um operador de caixa? Esse pensamento funcional, operacional, ele não permite a compreensão nem de si mesmo e nem do mundo. Eu gostaria, se me permite ainda, de acrescentar 2 ou 3 pontos. Primeiro, dizer que a filosofia ela é um direito de todo ser humano. Então, nós não podemos restringir o acesso à filosofia. Agora, é claro que nós não podemos vulgarizar a filosofia. A filosofia não pode ser banalizada. A filosofia não é conversa de botequim. Isso não significa dizer que pessoas reunidas num bar não possam filosofar. Existem os chamados cafés filosóficos, né? Isso não significa dizer, muito pelo contrário, né? O lugar natural da filosofia talvez não seja a escola e nem a universidade. O lugar natural da filosofia é a praça pública. Praça pública que é uma metáfora para dizer que é onde as pessoas estão, onde as pessoas se cruzam, né? Onde existem seres humanos. A maneira de Sócrates, que interrogava todo mundo, ao mesmo tempo que também era interrogado, né? Então, a filosofia é um patrimônio cultural da humanidade. Então, todo ser humano devia ter acesso à filosofia. Agora, tornar a filosofia acessível significa traduzir a linguagem técnica da filosofia, esse jargão técnico, né, essa linguagem especializada, em linguagem comum, ordinária, linguagem comum, para que todos indivíduos, né, que tenha interesse possa compreender, né? Então, o acesso à filosofia tem que ser facultado, possibilitado, primeiramente, pelos próprios filósofos, né? Vejo aqui, por exemplo, o exemplo de Descartes, né? Que escreve o Discurso do Método numa linguagem acessível, né? Muito acessível. Mesmo Platão, embora haja toda uma discussão, né, sobre essa questão, então existem muitos filósofos que se preocuparam em abrir um acesso mais amplo para a filosofia. A destinação da filosofia é o próprio ser humano. Sim. O que ocorre é que a filosofia se tornou, muitas vezes, uma ocupação de poucos seres humanos e de acesso restrito para as elites intelectuais. Historicamente, nós temos esse problema que precisaria ser resolvido ou precisaria ser, ao menos, objeto de questionamento. Tornar a filosofia acessível não é apenas difundir ou divulgar textos, artigos, livros. Isso também faz parte. Abrir um outro canal de comunicação para com a sociedade. E, nesse sentido, a internet se torna uma outra janela de oportunidade, uma outra possibilidade.
E é isso que o nosso canal aqui, Vozes da Filosofia, vai buscar. Então, esse canal aqui fala sobre filosofia, iniciamos aqui esse trabalho, eu com o meu grande e ilustre professor Quitolina. E eu na companhia, né, sempre do nosso ilustre Júlio Rodrigues. Vamos falar de filosofia de uma forma um pouco mais simples, um pouco menos complicada, mas não vulgar, né? Não uma linguagem aqui de qualquer jeito, mas trazendo aqui algumas ideias que vai nos ajudar a pensar um pouco mais essa filosofia dentro dos nossos problemas atuais, da nossa vida, dessa busca de um sentido, né? De uma existência que acredito que todos nós buscamos, mesmo que a gente não saiba, talvez, alguns não saibam, mas buscamos. Não sei se o senhor gostaria de falar mais alguma Só para coisa. encerrar, Para encerrar. a filosofia é indefinível, não pode ser definida de uma vez por todas, porque ela é uma obra em construção. Não há uma filosofia, a filosofia se fala no plural, filosofias, de forma adjetivada, aí é a filosofia de Platão, é a filosofia de Aristóteles, é a filosofia de Kant, ou então de Hegel, de Marx, e assim ou de Descartes, e assim por diante. Então existem múltiplas filosofias, por isso o nosso canal, né? Por isso o nome do nosso canal, Vozes da Filosofia. Nós queremos aqui contemplar múltiplas perspectivas filosóficas, múltiplos olhares filosóficos sobre diversos temas, diversas questões que de alguma maneira estão, eu diria, perturbando e ao mesmo tempo provocando o intelecto do ser humano. Então, estão desafiando a nossa inteligência. Veja, por exemplo, o caso da crise ambiental, da crise climática, veja o caso da crise econômica, dentre tantos outros problemas que nós, enquanto, eu diria, membros da espécie humana, temos que nos colocar. Problemas estes que não podem ser esquecidos. A filosofia tem essa responsabilidade, esse compromisso. Ou seja, a filosofia é o pensamento que interroga e que se interroga, que interroga a si mesmo. Tudo bem, então acho que a gente pode ficar por aqui, encerramos aqui. Por hoje, eu acredito, por hora, acho que sim. Então, se você gostou, mais uma vez peço para você deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e nos acompanhar, que nós vamos aí toda semana postar novos vídeos. Sim, estaremos sempre dispostos a trazer a filosofia para um ambiente mais descontraído e as questões filosóficas também. Vamos falar de filosofia de forma menos complicada ou de maneira um pouco mais descomplicada, para que você possa entender, compreender. Bem.